Bom dia, irmãos. Apenas para avisar aos irmãos, o pastor hoje está na congregação de Biritiba Mirim, está ministrando a ceia. Então, essa é a razão pela qual ele não está aqui hoje. Tá? Vamos começar o nosso culto. Eu gostaria de convidar o Richard que fizesse uma oração de invocação. Meu Santo Deus querido, neste momento, ó Pai, nós nos achegamos a Ti, ó Deus, com o coração aberto, ó Pai, para entregar a Ti, ó Deus, o nosso culto, ó Pai. Pedimos a Deus que o Senhor receba o nosso culto, ó Pai, que chegue a Ti, ó Pai, com um cheiro suave a nossa adoração, ó Deus. Nos desligue, ó Pai, do mundo, ó Deus, e nos concentre somente neste momento solene, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de fazer parte do Teu povo e por ter livre acesso a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos que se coloquem em pé e abram as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 84. Salmo de número 84. Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares e os irmãos dos versos pares. Vamos fazer a leitura de todo esse salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Por sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nesse salmo, o salmista aqui, ele descreve a saudade que ele sentia de estar no templo e poder, então, adorar a Deus. E esse mesmo sentimento de alegria, esse mesmo sentimento de felicidade, em apesar das diversidades, nós temos aqui em estarmos alegres, felizes, estamos amparados em Deus. E estamos aqui para louvar a Deus pelo que Ele é. Então, com esse sentimento de alegria, esse sentimento de felicidade, vamos continuar em pé e vamos cantar o hino de número 19. Em majestade e glória sobre as milícias do celestial rei. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó inimigos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa. De
ao soberano amor, os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos desprostrados perante o brilho da soberana luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Convido a irmã Silete que faça uma oração de adoração e, ao término dessa oração, a igreja pode se assentar. Santo e bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos do Senhor derramadas em nossa vida. Louvamos o Teu nome, meu Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de poder estar aqui na casa do Senhor, de poder Te adorar, de poder Te louvar, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor realiza em nossa vida. Louvamos o Teu nome, meu Deus, porque não somos merecedores. Está aqui na casa do Senhor, mas o Senhor nos dá este grande privilégio, meu Pai. Recebe a nossa adoração, que não fique restrita, Pai, a nossa adoração aqui, somente aqui na igreja, mas que tenhamos uma vida constante de adoração ao Senhor, meu Pai, em comunhão, sempre andando junto com o Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos já agradecidos. Amém. Bom, igreja que abra as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura dos versos 9 até o verso de número 26. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos acompanham. Romanos 3, do 9 ao 26. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os teus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora,
sabemos de que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Esse texto de Paulo mostra a todos que não há justo, ele fala, não há justo, não há um sequer, não há mérito algum em cada um de nós. E sim, Cristo, todo o mérito está em Cristo. Conhecedores dessa verdade absoluta, vamos, com os nossos corações contritos, ter alguns momentos de oração silenciosa, reconhecendo aqueles deslizes que temos cometido no nosso dia a dia e que esses pecados já foram pagos na cruz. E em seguida eu gostaria de convidar o Davi que fizesse uma oração agradecendo pelo perdão concedido. Senhor, meu Deus, eterno Pai, vem te agradecer ao Pai por mais um dia que o Senhor nos concedeu para estarmos em Tua casa, Pai. Neste momento, Senhor, vem te agradecer pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai, que o Senhor certamente tem nos dado, ó Pai. Sabemos que somos falhos, meu Deus. Senhor, tenha a sua misericórdia, ó Pai, derramada em nossa vida, meu Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos que se coloquem em pé e abram seus hinários no hino de número 135. Após cantarmos os hinos, continuem em pé que nós teremos alguns cânticos com toda a igreja. Hino de número 135. De Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter a sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre para poder andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador.
estaremos cantando o primeiro cântico que diz: Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora brilha seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar.
litro de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Gostaria de convidar o nosso irmão diácono Tiago, que nos eleve a Deus nesse momento, com alguns pedidos que nós recebemos aqui. Primeiro é um agradecimento pela vida do diácono Jorge, que ele passou pela cirurgia durante essa semana, teve alta, está em recuperação, ainda está com algumas dores, aprendendo a usar as muletas, mas, graças a Deus, está bem e se recuperando. Também gostaríamos de colocar em oração a vida das famílias que foram atingidas durante essa pandemia por causa do Covid-19. Essa semana nós batemos a marca de 200 mil mortos, é quase o tamanho da cidade inteira de Suzano, aqui no Brasil, então realmente é muita gente. Então, oração pelas famílias que estão enlutadas durante esse período, lembrando também dos nossos irmãos que estão internados, estão em recuperação. O reverendo Mauro continua internado, o reverendo Jubal teve alta, mas está se recuperando, o reverendo Jorge está se recuperando, e também já interceder por uma mensagem de esperança, que é a vacina, que parece que realmente está chegando, então que realmente seja a solução para esse problema da pandemia e logo possamos voltar ao nosso antigo normal. Tudo bem? Aqui repito os pedidos. O diácono Jorge, agradecimento pela sua cirurgia. As famílias enlutadas pelo Covid, os nossos irmãos que estão enfermos ainda, que é o reverendo Mauro, e o Jubal e o reverendo Jorge, que estão em recuperação, e já pedindo por essa vacina que está chegando. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, queremos primeiramente agradecer por este dia de vida, Senhor. Agradecer porque o Senhor misericordiosamente derrama bênçãos em nossas vidas, ó Pai, e derrama graça para todos nós, ó Pai. Nós queremos, neste instante, agradecer pela vida do nosso irmão diácono Jorge. Passou por este problema, ó Pai, por essa fratura, mas o Senhor esteve com ele e nós temos certeza disso. E agora, pela sua graça, ele já está em casa se recuperando, Pai. Sabemos que é difícil, que ele vai sentir muitas dores, mas também sabemos que ele tem a confiança depositada em Ti, ó Pai. Por isso nós te agradecemos pela vida do nosso irmão. Ser com a Dionísia, com o David, o Caleb e a Joyce também, que apesar da gravidez está sempre ali apoiando os pais, Senhor. Que eles possam ter paciência e que o Senhor venha fortalecer cada um deles. Nós também te pedimos pela vida dos nossos irmãos, reverendo Mauro, que está internado, Pai, com esta doença. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, mas é nosso dever orar pelos nossos irmãos, Pai. Também te agradecemos pela vida do nosso irmão, reverendo Jubal, que já está em casa também em recuperação, e sabemos que é pela tua misericórdia que ele também está em casa, Pai. Nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor venha confortar essas pessoas que perderam entes queridos nessa pandemia.
Sabemos que também tudo está no teu controle, ó Pai, e o Senhor sabe de todas as coisas, mas nós queremos pedir que o Senhor conforte os corações dessas pessoas, que elas possam, neste momento, se apegar mais a Ti, Senhor, e saber que o Senhor é o dono da vida, e saber que o Senhor é o soberano sobre tudo, ó Pai. Nós também te pedimos que o Senhor venha a nos abençoar, ó Pai, de acordo com a sua vontade, com relação a esta vacina, que as pessoas que estão à frente desse trabalho mundial tenham a consciência de que nós dependemos deles, ó Pai, e que eles não brinquem com as nossas vidas, Senhor, mas também entregamos nas Tuas mãos todas as ações que eles vão tomar, e confiamos que o Senhor vai fazer o melhor para todos nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos por todos esses pedidos, em nome do Teu Filho amado. Amém. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias na Epístola de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos meditar especificamente sobre os versículos 16 até o versículo de número 26. Gálatas 5, do 16 ao 26. Nesse texto que nós vamos ler, Paulo vai instruir aqui os moradores da Galácia, da igreja de Gálatas, sobre o que é uma vida no Espírito, como os cristãos que estavam ali na Galácia, eles deviam viver para agradar a Deus. Então, essa é a temática principal que o texto vai tratar. Nós vamos falar um pouco do contexto e depois tratar os versículos e algumas aplicações. Os irmãos acompanham a leitura a partir do verso número 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O contexto que está acontecendo nessa história, essa carta foi enviada aos Gálatas justamente porque ali na Galácia estava vindo de Jerusalém uma corrente de falsos mestres que eram judaizantes. Então, eles estavam trazendo falsos ensinamentos para aqueles cristãos, por essa igreja que havia sido implantada por Paulo. Então, esses judaizantes, esses falsos mestres, estavam vindo e falando para os irmãos ali da Galácia que após, já tendo acreditado em Jesus Cristo, para se manter salvo, você precisaria acrescentar a sua fé, a prática da lei mosaica, a guarda dos dias sagrados do calendário judeu e manter aquela dieta religiosa que a gente já conhece, que foi escrita no Antigo Testamento. Então, essas 3 obras da lei, elas eram condições para que os crentes da Galácia fossem admitidos à igreja. Então, Paulo está advertindo os irmãos que estavam ali que essas coisas, na verdade, não são verdade.
não são reais. Então, se os irmãos acompanharem, talvez essa seja uma das defesas mais apaixonadas, mais entusiasmadas que a gente pode ler no Novo Testamento, falando a respeito da justificação diante de Deus, não pelas obras da lei, mas mediante a fé na obra de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele aqui, através desses ensinamentos, ele se opõe àquilo que esses falsos mestres estavam ensinando a respeito da justificação pela graça. É importante salientar para os irmãos que, ao acompanhar a leitura desse texto, a gente destacar o vocabulário que o apóstolo Paulo ele vai utilizar. Ele vai considerar que ser justificado através da lei é a mesma coisa de estar no mundo, de estar debaixo da lei, viver na carne. Então ele vai utilizar muitas palavras: lei, mundo, carne, escravidão, morte, afastamento de Deus. Tudo isso é resultado daquilo que aqueles judaizantes estavam ensinando para aqueles irmãos da Galácia, que era errado. Por outro lado, ele vai utilizar do vocabulário a definir o que é o verdadeiro evangelho da graça. Então ele vai tratar no texto, utilizar livre da lei, vencer na carne, andar no espírito, experimentar a liberdade que Deus nos deu. Então esse vocabulário que fala do evangelho da graça é oposto com aquilo que os judaizantes estavam falando. Então os judaizantes justamente estavam ensinando que a forma para se livrar das paixões da carne, que Paulo vai tratar, que ele tratou nesse texto, era justamente para você se livrar dessas paixões, você deveria seguir a lei de Deus. E Paulo vai dizer que, na verdade, isso não funciona, que a única maneira de se fazer isso é através de uma vida no Espírito. Eu, particularmente, essa é uma opinião minha, eu acredito que um não entendimento ou uma falta do entendimento do que é uma vida no Espírito é o principal motivo pelo qual muitos cristãos hoje na igreja não têm vitória significativa sobre as suas paixões. Se veem muitas vezes caindo nos mesmos erros. Essas pessoas estão na igreja, elas sabem que estão erradas, elas reconhecem que estão no pecado, elas tentam com todas as suas forças subjugar os seus próprios desejos, mas mesmo assim se veem derrotados. Enquanto o verdadeiro cristão não compreender que o único caminho para se livrar dessas paixões é um caminho de vitória, de andar através do Espírito, é o único caminho de vitória. Senão a vida do crente basicamente vai ser: peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, cai, levanta, cai, levanta. Um ciclo, é um ciclo infinito, porque a pessoa, na verdade, ela não entendeu verdadeiramente o que é andar no Espírito. Ela tenta com suas próprias forças, mas nós, em nós mesmos, não conseguimos nos livrar. Então, a Bíblia, ela apresenta para a gente um padrão de vitória consistente sobre o pecado. Em nenhuma parte da palavra de Deus vai falando: essa é uma área na sua vida que você tem problemas, você vai ficar caindo, você vai ficar levantando, você vai ficar caindo, você vai ficar levantando. Em nenhum momento a Bíblia trata dessa forma. Ela trata como sendo o cristão tendo uma vitória consistente sobre as suas paixões. Ela não fala sobre uma perfeição. Perfeição somente atingiremos após a volta de Cristo. Mas uma vida onde o pecado na vida do cristão é algo acidental. É algo que acontece eventualmente, mas não é algo que nos define. Jamais o cristão pode ser reconhecido: aquele é o João é um linguarudo, o João é um imoral, o João ele é um impuro, ele é muito temperamental, ele não tem domínio sobre ele mesmo, ele vive se embriagando, vive falando mal dos outros. Essa jamais pode ser uma característica que define o cristão. Isso não pode nos definir. Eventualmente sabemos que nós vamos pecar, nós vamos fazer coisas erradas, mas isso não pode ser algo que a gente faz tanto que as pessoas ao nosso redor olham e já nos define como sendo isso. A Bíblia, ela fala, na verdade, por outro lado, ela fala de uma transformação, ela fala de um novo coração, ela fala quais são as virtudes cristãs a serem exibidas na vida daquele que é um verdadeiro cristão, naquele que é um regenerado. E o que caracteriza a vida do cristão é uma mortificação do pecado. Então, esse texto que nós lemos, a gente pode fazer uma subdivisão aqui em 4 partes.
Do verso de número 16 ao verso de número 18, nós podemos intitular isso como Paulo nos dando qual é o caminho da vitória. Do verso de número 19 até o verso de número 21, Paulo então ele vai descrever quais são as obras da carne. Ele vai exemplificar isso. E do 22 a 24, ele vai falar o que é viver no Espírito. E no final, no 25 e 26, ele vai terminar com algumas exortações. Então, nós vamos passar nossos olhos aqui sobre o texto, falando novamente alguns versículos, e a gente vai tratando a respeito do que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. No verso número 16, ele diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência na carne. É importante, nesse versículo, é muito interessante a gente destacar a palavra que Paulo utiliza aqui, que é jamais. Essa palavra jamais, no grego, ela é uma palavra que ela dá uma conotação de dupla negativa. É como se Paulo tivesse falado não ao quadrado. Ele está realmente salientando que nunca, jamais, andai no Espírito e nunca, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se nós andarmos no Espírito, nós jamais vamos satisfazer os desejos. A palavra desejo, ela quer dizer aqui com os maus desejos da carne, que tem a ver com a natureza humana. Nós todos somos descendentes de Adão e a nossa carne, ela tem desejos. E o nosso alvo, como verdadeiros cristãos, é justamente não ceder a esses desejos da carne. O caminho que Paulo ele dá para não ceder a esses desejos é justamente andar no Espírito. Se andarmos no Espírito, como se ele estivesse dizendo, se você andar no Espírito, você jamais vai satisfazer os desejos do seu coração. Então, mas aqui você pode me perguntar, mas o que é andar no Espírito? O que isso quer dizer? Andar no Espírito, ou andar guiado pelo Espírito, andar pelo poder do Espírito, andar à luz do Espírito e na força do Espírito. Nos versos anteriores, depois os irmãos quiserem fazer essa leitura em casa, ele vai nos falar que Deus concede o seu Espírito no momento em que nós nos arrependemos e cremos em Cristo Jesus. O Espírito é uma dádiva que Deus dá para o seu povo. Então, é através do Espírito que o benefício da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, ele chega até nós. Então, a gente pode concluir que o Espírito, ele aplica em nós a obra redentora de Cristo. Ou seja, a gente pode concluir que todo cristão verdadeiramente regenerado, desde o momento da sua regeneração, ele tem o Espírito Santo. Verso número 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse versículo de número 17, na verdade, ele é o motivo principal pelo qual você precisa andar no Espírito. Porque a carne, ele começa falando, porque a carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, ela milita, ou seja, ela faz guerra, está em guerra com as coisas de Deus, e ao mesmo tempo, o Espírito Santo milita, está em guerra contra a carne. Na verdade, nosso coração é um campo de batalha, onde essa batalha ela está ocorrendo diariamente. Na sequência, ele continua falando, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, aqui se vai toda a argumentação do livre-arbítrio. O nosso arbítrio não é livre, ou nós somos guiados de alguma forma pelo Espírito Santo, ou nós estamos sendo guiados pela nossa natureza carnal. O cristão nunca consegue ser neutro. Ele nunca consegue, nesse campo de batalha que o apóstolo está falando que acontece no nosso coração, o cristão nunca consegue ser neutro. Ou está sendo guiado pelo Santo Espírito, ou está sendo guiado pela sua natureza carnal. Nenhum cristão ele é isento a esse combate que acontece, e é por isso, justamente por isso, que nós precisamos andar no Espírito. E por nós mesmos, por nossas próprias capacidades, nós jamais venceríamos essa batalha. O verso de número 17 é justamente uma explicação do que Paulo fala no versículo de número 16. Se o Espírito não nos socorrer, nós vamos perder essa batalha, nós vamos perder essa luta. Verso de número 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito,
não estáis sobre a lei. Aqui é importante a gente lembrar do vocabulário que nós falamos. A palavra lei tem a ver com a questão de andar na carne. Estar debaixo da lei tem a ver com andar na carne. Você vai experimentar a verdadeira liberdade, liberdade do seu pecado, liberdade da sua natureza carnal, justamente quando você é guiado pelo Espírito. O Espírito, ele nos guia diariamente através dos meios de graça, que é a palavra de Deus, uma vida de oração. Então, nós chegamos aqui ao verso de número 19, onde Paulo vai começar a descrever, então, quais são as obras da carne. É como se ele estivesse falando das obras da carne, e para que ninguém fique em dúvida do que ele está falando, ele vai colocar alguns exemplos aqui para os cristãos da Galácia. Então, ele vai falar aqui as obras da carne, as manifestações pecaminosas da nossa natureza. E esses pecados, eles podem ser subdivididos, nessa sequência aí, eles podem ser divididos em 4 categorias. A primeira categoria que Paulo coloca aqui no verso número 19 são os pecados de natureza sexual, que são a prostituição, a impureza, a lascívia, que é a cobiça. Se os irmãos observarem no versículo de número 19, Paulo coloca da seguinte forma: as obras da carne são conhecidas, ou seja, não era novidade para ninguém. Ninguém que estava lendo esse texto pode falar, eu não sei do que você está falando, eu não estou entendendo, eu nunca vi isso. Então ele coloca, são conhecidas, todos sabem que prostituição, impureza não são de Deus, são obras da carne. Todos os cristãos sabem disso. Ele continua falando, então, aqui entra na segunda classificação, que são os pecados de natureza religiosa. Então, são a idolatria e a feitiçaria. Idolatria, Paulo vivia numa sociedade idólatra. Então, ali, influenciado pela cultura grega, pela cultura romana, cultura egípcia, todas essas culturas que tinham ídolos, tinham coisas que foram criadas por seres humanos e eram adorados como Deus. Então, Paulo vivia numa sociedade idólatra. É interessante, na sequência, ele falar de feitiçarias. Isso, muitas vezes, a gente fica, feitiçarias, o que isso quer dizer? Duvido que alguém conheça um feiticeiro, a gente não entende direito. Mas o interessante é que, na verdade, a palavra que é traduzida do grego aqui, feitiçaria, ela é a palavra fármacos, que hoje a gente utiliza como sendo farmácia. Então, Paulo coloca aqui como sendo feitiçarias aqueles que mexiam com drogas, aqueles que mexiam com poções. Feitiçaria era justamente você mexer com líquidos, com elementos, com ingredientes que tinham por fim deixar as pessoas em êxtase, mudar o temperamento, mudar o estado daquela pessoa, ela fica muito tranquila, ela fica muito acelerada. Justamente, a Bíblia ela não vai falar exatamente contra as drogas, mas se a gente analisar, feitiçarias pode se encaixar muito bem nesse termo. É algo que realmente a Bíblia indiretamente está condenando a utilização de drogas. A terceira classificação que a gente pode colocar aqui desses termos que Paulo coloca são os pecados de natureza interpessoal ou os pecados de natureza nos relacionamentos, que são as inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, ou seja, quando você divide, quando você faz grupo, você faz panelinha, facções e invejas. E o último item, a última classificação que a gente pode fazer aqui são os pecados de natureza pessoal, natureza do seu próprio eu, que são as bebedices e as glutonarias, justamente a falta do domínio próprio, a falta do controle, a falta de conseguir se controlar com relação ao que você bebe, quanto você bebe, o que você come, o quanto você come. É justamente uma questão de falta de domínio próprio. E o versículo de número 21, irmãos, se vocês notaram, ele termina glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, se a lista não fosse grande o suficiente, ele tem mais coisas, e coisas semelhantes a estas. E ele coloca, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni. Essa igreja foi uma igreja que foi implantada pelo apóstolo Paulo. Então, ele já preveniu essa igreja, ele está falando de novo, muito provavelmente quando Paulo esteve
com os irmãos da Galácia, ele já falou sobre esse tema e ele está falando novamente. Irmãos, prestem atenção sobre esse assunto. Quem vive, é o que ele conclui no versículo de número 21, quem vive pecando, quem vive fazendo essas coisas, não herdará o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aquele que realmente, aquela pessoa que está fazendo isso, que está caindo nesses pecados, talvez essa pessoa, está evidente que ela não seja um verdadeiro regenerado, porque o verdadeiro cristão, ele não faz essas coisas. Quem é verdadeiramente habitação do Espírito de Deus, sabe que não deve fazer essas coisas. E olhando pelo que essa pessoa está fazendo, a gente pode concluir que essa pessoa talvez não seja uma verdadeira regenerada. Está tentando justificar os seus atos, está tentando justificar aquilo que está fazendo pelos seus próprios méritos. Nunca entendeu o sacrifício de Cristo. Nunca conseguiu viver pelo Espírito Santo. Então, essas coisas, em contato com a lei, é o que Paulo ele vem falando nos versos anteriores, que em contato com a lei são essas características que aparecem na vida do ser humano. Mostra a verdadeira face de quem de quem é cada pessoa. E essa pessoa pode estar aqui hoje, essa pessoa pode estar sempre usando paletó e gravata, essa pessoa pode estar sempre com a Bíblia embaixo do braço, pode ser uma pessoa que nunca perde um culto, mas se essa é a natureza dele, se é uma pessoa que não vive no Espírito, são essas características que Paulo descreve aqui que serão ressaltadas na vida dessa pessoa. Algumas características em maior escala do que outras, é claro, ninguém pode executar tudo isso em um grau tão grande ao mesmo tempo. Alguns vão cair em alguns pecados a mais do que outros, mas vão demonstrar essas características. O verdadeiro crente, ele pode cair nessas coisas, mas ele não vive caindo nessas coisas. Uma boa ilustração para o que eu estou falando, a gente pode pensar num carro. Se você vai dirigindo de Suzano até o Pernambuco, sei lá, deve ser uns 5.000 quilômetros. Se durante esse percurso furar o seu pneu uma vez, tudo bem, é entendível, você rodou 5.000 quilômetros, é muita coisa, não é daqui a ali. Agora, se você tem carro, seu carro fura o pneu toda semana, todo mês, a cada 15 dias está furando o pneu, você vai investigar porque está alguma coisa errada. Pneu não fura assim. A mesma coisa é a vida do cristão. Eventualmente, andando daqui 5.000 quilômetros, a gente pode ter um problema. Agora, é uma coisa que eu faço todo dia, é uma coisa que toda semana eu estou pedindo perdão de novo, estou pedindo perdão. Se alguém se vê nessa situação, é o momento de parar e refletir. Tem alguma coisa errada na vida. Se o seu carro está furando o pneu toda hora, você vai para, alguma coisa está errada, eu preciso dar uma olhada nessa questão. Esse pneu deve estar muito ruim, alguma coisa tem. Mas normal não é ficar furando toda hora. O cristão que peca, confessa, precisa refletir. Não é algo normal que acontece. A Bíblia não mostra isso como sendo padrão para a vida do cristão. Aqueles que mostram esses sintomas, eles mostram esses sinais, infelizmente, a gente pode concluir que essa pessoa ela se encaixa sobre aqueles que vivem debaixo da lei, sobre aqueles que vivem na carne e que não herdarão o reino dos céus. A partir do número 22, Paulo, então, ele coloca quais são os frutos do Espírito. Ele mostra para a gente o que é viver no Espírito. Ele coloca isso na sequência de falar quais são as obras da carne. Ele coloca quais são os frutos do Espírito, justamente para colocar um contraste, justamente para que fique claro os termos bem definidos para os irmãos entenderem do que Paulo está falando. É interessante colocar aqui que Paulo falou, as obras da carne, elas são aquela lista gigante. Agora, a partir do número 24, ele coloca, a partir do verso 22, ele coloca, mas o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é uma coisa só. Aquele que vive no Espírito, ele vai demonstrar todas essas características. Assim como uma pessoa que anda na carne, ela pode eventualmente mostrar alguns desses defeitos e eventualmente alguns mais ressaltados que outros. O verdadeiro cristão que anda no Espírito, ele demonstra na sua vida esse fruto do Espírito que é um só. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Agora, Paulo, em contraste com o que ele falou no versículo de número 17, você não faz o que você não quer, porque pelo Espírito Santo, andando no Espírito, é o que ele conclui, você tem domínio próprio, você tem domínio de si, você tem domínio do seu eu, você conseguirá controlar os seus desejos, as suas paixões, os seus pensamentos, você conseguirá fazer as coisas certas, andar nos caminhos do Senhor. Verso de número 23, contra essas coisas não há lei. Contra nada disso há uma lei que nos proíba de fazer. Na verdade, Deus requer que a gente faça todas essas coisas. Portanto, se a gente está andando no Espírito, a gente não está mais debaixo da condenação da lei, porque contra essas coisas não há lei. O verso de número 24 é justamente a base, todo o embasamento. Paulo então chega aqui no verso de número 24 e ele fala da base de tudo aquilo que ele está falando. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora podemos nos perguntar, com que poder de Deus, qual é o poder de Deus, qual é o poder do Espírito de Deus, que pode nos levar a vencer a carne que há em mim? A resposta é justamente que o Espírito aplica nas nossas vidas os benefícios da morte de Cristo Jesus. Os que são de Cristo já tiveram a sua carne crucificada juntamente com Ele. Quando Cristo morreu, Ele não estava morrendo apenas pelos nossos pecados. Ele não estava morrendo ali simplesmente para tirar a culpa dos nossos pecados, como se isso já não fosse suficiente. Mas Ele também estava crucificando com Ele o nosso pecado. A nossa natureza pecaminosa foi pregada naquela cruz com Cristo Jesus. E é justamente daí que vem o poder para vencermos as nossas paixões pecaminosas, produzindo todo esse fruto que Paulo coloca no versículo de número 22 e no versículo de número 23. E aqui, irmãos, nós temos boas notícias para nós. Nós não precisamos crucificar a nossa velha natureza. Em primeiro lugar, porque a gente não seria capaz de fazer isso. Por nós mesmos, nós nunca conseguiríamos crucificar a nossa velha natureza. Em segundo lugar, porque Cristo já fez isso por nós. Muitos cristãos, por vezes, pensam que Cristo morreu para nos salvar da culpa dos nossos pecados. E isso é uma verdade, mas ela não é toda a verdade. Cristo morreu para também nos livrar do domínio do pecado e da presença do pecado na ressurreição dos mortos, justamente quando nós estivermos com Cristo, quando morrermos ou quando Ele voltar. Aí você pode me perguntar, João, que legal isso que você está me falando. Ótimo, muito bom, estou gostando muito do que você está falando e eu quero experimentar. Como é que eu posso experimentar tudo isso? Eu quero experimentar o poder da cruz sobre a minha língua comprida, quando eu não consigo controlar aquilo que eu falo. Eu quero experimentar o poder da cruz sobre o meu ouvido comprido, quando eu quero ficar sabendo da vida alheia de todo mundo. Eu quero experimentar esse poder da cruz sobre os meus olhos compridos, quando eu fico olhando o que eu não devo, cobiçando com os meus olhos as coisas dos outros, o que pertence ao nosso próximo. Como a gente pode experimentar o poder da cruz sobre as tendências do nosso coração, sobre os desejos pecaminosos do nosso coração, uma raiva que eu tenho uma raiva daquele irmão, eu não consigo olhar para aquele irmão. Eu olho aquele irmão, sinto uma raiva, como é que eu consigo experimentar o poder da cruz sobre esse ódio que está no meu coração, que eu sinto daquele meu irmão? Como é que eu faço para crucificar tudo isso? Paulo vai nos dizer isso no verso de número 25. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Paulo está dizendo para nós, se você diz que você é cristão, viva como um cristão. É simplesmente isso. Se você diz que você é de Cristo, viva como sendo alguém de Cristo. E você pode me perguntar, ok, tudo bem, mas como eu posso fazer isso? No verso número 26 ele conclui. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo está justamente voltando no começo do texto que ele estava falando, onde justamente aqueles judaizantes falavam que pela lei, eles tinham que cumprir a lei para ser salvos. E quando você está com a lei,
sobre a lei, o que acontece são essas coisas. O que ocorre quando você tenta se justificar diante de Deus pela lei, o que vai acontecer é justamente a inveja, competição, querer disputar quem é maior, quem é melhor. É justamente isso que Paulo está falando, concluindo no verso número 26. Já caminhando para uma parte final, irmãos, nós podemos então, a respeito desse texto que nós lemos aqui, tirar 4 aplicações finais para as nossas vidas. A primeira aplicação que nós podemos tirar para nossas vidas é: desista de você. Desista de você mesmo. Se você se vê como praticando as obras da carne, um bom começo é desistir, parar de fazer tudo isso que está fazendo. Se arrependa. Comece com arrependimento e confissão. Se você nessa manhã, você se vê vivendo pela carne, se vê sendo uma pessoa dominada pelo ciúme, pela ira, pela impureza, pela lascívia, dissensão e todas essas defeitos que Paulo coloca aqui, peça perdão a Deus. Peça a Deus pelos pecados que estão no seu coração. Peça que o Senhor guie o seu coração, que dê essa vitória que Paulo está falando nessa passagem. Que justamente se eu andar no Espírito, eu não vou cumprir os desejos da carne. Ore a Deus e peça isso. Peça a Deus uma vida cristã mais elevada, uma vida cristã onde eu não estou satisfeito com a minha conduta no trabalho, eu não estou satisfeito com a minha conduta com a minha família, eu não estou satisfeito com a maneira que eu trato o meu próximo, que eu falo com as pessoas. Confesse e peça a Deus que transforme o coração, para que venhamos a ter essa vitória que o apóstolo Paulo fala nesses versos. A segunda aplicação que nós podemos fazer para nossas vidas: use e abuse dos meios de graça que Deus nos dá. Deus nos dá, por meio do seu Espírito, meios pelo qual o seu Espírito chega até nós, está em nós, através da leitura da palavra, através da meditação da palavra, da Bíblia. Isso acontece através da Bíblia, quando Deus fala conosco através da leitura e do ensinamento da palavra. Através de confraternização com nossos irmãos, comunhão com nossos irmãos, ajudando um ao outro. Tudo isso faz parte pelo qual o Espírito, a maneira como o Espírito flui em nossas vidas e nos dá justamente esse poder que o apóstolo está falando, de vencer os nossos desejos da nossa carne. Use esses meios que Deus já disponibiliza para todos os que são seus. Uma terceira aplicação que nós podemos fazer para as nossas vidas: orar e clamar. Que Deus, eu não tenho vergonha, eu não quero envergonhar o teu nome, eu não quero continuar envergonhando os meus irmãos, a minha igreja, o Senhor em primeiro lugar. Como se eu estivesse numa vida de prática das obras da carne. A tua palavra, ó Deus, clame isso a Deus, que a tua palavra nos diz que fui crucificado com Cristo, que eu já sou a habitação do Espírito Santo. Eu quero viver isso, essas coisas que o apóstolo Paulo está falando, eu quero viver essas coisas na prática. Eu não quero ser um cristão que fica na igreja, ouço tudo isso, segunda-feira esqueci tudo. Eu quero ser um cristão que conhece a palavra, mas pratica a palavra, que tem uma vida de retidão. Talvez você que esteja aqui essa manhã, você se veja vivendo uma vida de escravidão. Eu queria que talvez você refletisse sobre a sua vida, você refletisse sobre o que está acontecendo, sobre os sintomas, e talvez identifique que talvez essa escravidão seja um sintoma de algo muito mais profundo. Talvez você não seja um verdadeiro convertido. Talvez você não tenha nascido novamente. Infelizmente, isso não é um fato inédito dentro da igreja de Cristo. Igreja que eu digo
a igreja visível, os templos, certamente estão cheios de pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Nunca tiveram uma verdadeira experiência com Ele. Reflita, talvez isso seja um sintoma. Esses sintomas das obras da carne na sua vida seja algo que seja um pouco mais profundo. Talvez você seja um cristão regenerado. Tenha conhecido a Cristo, já teve uma experiência verdadeira com Cristo, mas você está na luta. Você está lutando. E Deus está disposto a nos perdoar. Deus está, pelo poder do Espírito, disposto a nos introduzir num patamar onde o pecado não nos define. Onde nós não somos definidos pelas obras da carne. E sim, as obras da carne sendo um acidente de percurso. Algo que corriqueiramente acontece porque somos pecadores. Claro que somos. Mas não é algo que caracteriza as nossas vidas. Ore por isso, irmão. Ore para que realmente o pecado seja um acidente em nossas vidas. E por fim, admire, quarta aplicação nas nossas vidas, admire a graça de Deus. A Bíblia ela é tão clara, ela é muito clara a respeito do nosso querer, a respeito das nossas vontades. Ela fala como nós somos fracos, como nós somos aleijados, manchados por esse pecado. Mas, isso é importante, mas a graça de Deus, ela é poderosa e ela é soberana. Ela supera tudo isso. E o nosso Deus, Ele nos chama. Por pior que você possa se imaginar, por pior que você possa pensar que você está, tenha certeza de uma coisa. A graça de Deus, ela pode te transformar. Pode transformar as nossas vidas e ela pode nos libertar. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus, nós nos curvamos diante de Ti, ó Pai, confessando os nossos pecados, suplicando, ó Deus, a Sua graça e a Sua misericórdia. Enche-nos, ó Pai, do Seu Santo Espírito. Enche a nossa igreja, ó Pai, do Seu Santo Espírito. Cada filho que aqui esteja, ó Pai, que o Senhor, que o Seu Santo Espírito, Seu bendito Espírito, venha a iluminar o nosso entendimento, venha a fortalecer o nosso caminho, ó Pai. Que aqui, hoje, haja, Senhor Deus, iluminação. Que o Senhor liberte a Sua igreja, ó Pai, seus filhos, das obras da carne que eventualmente possam estar cometendo, ó Pai. Abençoa a Tua igreja em todo santo lugar, ó Pai. Pedimos que derrame a Sua misericórdia sobre os que são seus. Sobre essa semana que se inicia e que se estávamos vivendo de uma maneira onde o pecado nos definisse, ó Pai, que a partir de hoje isso seja diferente. Haja a verdadeira transformação em nossos corações. Haja a verdadeira novidade de vida, ó Pai. E sejamos conhecidos por todos aqueles que estão ao nosso redor como sendo crentes operosos, como sendo pessoas que são reconhecidas pelo fruto do Espírito. Fruto este produzido pelo Seu próprio Espírito que habita em nós, ó Pai. Esta é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Irmãos, antes de nos despedirmos, recebi em mãos que nós temos 2 visitas pela primeira vez. Vou pedir que os irmãos se coloquem em pé. A Adriana e o Júlio César. Estão ali atrás, depois os irmãos podem cumprimentá-los com todos os protocolos de segurança, mas sejam muito bem-vindos. Não sei se já são de outras igrejas, mas caso não sejam, que aqui seja a igreja de vocês, mas se já são de outra igreja, que leve o nosso abraço até os nossos irmãos. Tenham uma boa semana e Deus abençoe a todos. Amém?